Claro que está todo mundo curioso para saber da equipe, né? Não treinou o Maicon, enfim, você pode falar disso. Mas tem uma pergunta que é palpitante aí, a questão do Ronaldinho. Se imagina que o torcedor poderia centrar a atenção em cima do Ronaldinho, porque os gremistas, em tese, não gostam do Ronaldinho. Isso alivia, faz com que mude o comportamento também da galera, além do time que você vai escalar do goleiro ao ponto esquerdo agora? Então, a curiosidade, eu acho que vocês vão ficar até amanhã, perto da hora do jogo. Eu já treinei a definição da equipe para o jogo, no período que eu privei da presença, né, de vocês para que eu pudesse fazer a estratégia, mas vou dar uma segurada até próximo do jogo. O que dá para adiantar é que, infelizmente, eu não vou poder contar com o Maicon, nem com o Jeromel, que já era uma certeza que está no final da recuperação. Mais adiante, a gente conta com o Maicon e com o Pedro. Com a relação ao advento do Ronaldo, para a gente sempre foi muito mais importante analisar o todo. No primeiro jogo contra o Fluminense, ele entrou no segundo tempo do jogo e foi um jogo extremamente complicado desde o início. Então, em nenhum momento a gente entende, né, que para nós é mais tranquilo, né, pelo fato da ausência do Ronaldo. Né, esse jogo é extremamente importante para a gente, porque a gente enfrenta um adversário forte, que se reabilitou no Campeonato Brasileiro na última rodada, bem de ânimo renovado, e o jogo lá foi um empate em 0-0, né, que torna a decisão aberta. Né, a vantagem que a gente tem é de estar jogando dentro da nossa casa e poder contar com o auxílio e o apoio do torcedor durante todo o jogo e fazer a proposta do nosso jogo funcionar. A gente pode supor, Roger, que você tenha testado, né, os dois modelos, um com o Bobô, né, o outro com um jogador mais de movimentação. Certamente esse foi o objetivo do treino. Agora, não é uma coisa comum, né? Porque normalmente você vem para as coletivas e anuncia a equipe. Dessa vez é uma situação especial, uma decisão. É isso que te leva a segurar um pouco, né? Sim, porque eu acredito que talvez em alguma orientação de movimentação, de encaixe de marcação, de posicionamento do nosso adversário possa ter em algum momento a ver com a característica do jogador que a gente coloca à frente. Né? E mais do que isso, as nossas movimentações em função da característica que o adversário vai propor dentro da nossa casa, em função, né, do jogo contra a gente, em função de ter visto o último jogo, né, já dá para perceber nitidamente a mão do Batista na equipe, em alguns processos defensivos, em outros ofensivos. Então é em cima disso, em cima dessas análises que eu fiz a minha escolha, mas vou guardar para anunciar amanhã perto do jogo. Roger, se tem alguém que pode falar de Copa do Brasil, é credenciado, se alguém é você, como jogador, pelos títulos e tudo mais. Se um jogador, na hora do papo ali no vestiário, antes do jogo, lhe perguntar o que fazer de diferente na Copa do Brasil, o que precisa daquele algo mais nesse mata-mata, você diria o quê? Então, é jogo de nível de concentração e prontidão altíssimo. O envolvimento e o interesse, né, pelas questões, pelos detalhes de cada evento que acontece no jogo tem que ser muito alto, né, porque se trata de antes 2 jogos decisivos e agora apenas um, né, que pode selar a nossa passagem ou não para uma próxima fase que a gente deseja muito. Então, sem dúvida, enfatizarei e enfatizo diariamente a questão do nível de prontidão, concentração e interesse, né, envolvimento com o jogo, né, porque jogos como esse, com esse peso, se decidem em pequenos detalhes. Roger, a gente viu que no último sábado contra o Avaí você poupou o Douglas. Para o jogo de amanhã, tem algum jogador que entrará em campo no limite físico e, claro, podendo ficar de fora do final de semana? E também te pergunto sobre o Thiago Machovas, que ele ficará no banco de reservas no jogo contra o Fluminense? Não, a gente está completamente descansado. O tempo
do sábado para quarta é perfeitamente possível de você conseguir entrar 100%. Claro, se você não se excede nos treinamentos na véspera, como hoje foi muito bem controlado. A gente fez um treinamento assim na medida certa, né, para que nesse momento, que é o momento de você estar acumulando energia, você não gaste. Então, o que fica prejudicado é uma sequência maior de treino, não é apenas isso, mas a recuperação 100%. Né, inclusive a recuperação emocional, né, que é tão importante quanto a física de momentos decisivos como esse. Né. Com relação ao Thiago, não vai o Bruno pro banco, o Thiago ainda fica um período de treinamento, né, para recuperar principalmente, né, a questão da confiança no seu jogo, né, como a gente já havia frisado na última coletiva que eu dei. É importante nesses momentos, né, quando se há um atleta que sempre fizer que tem pela característica a saída do gol, e ele em algum momento possa ter falhado, é um indicativo de que não eu continuo 100% com a confiança no futebol do Thiago, mas é uma visível perda de confiança no seu futebol, em função de estar errando uma característica sua forte. Então é importante que, preservando o atleta, permitindo que ele, num ambiente controlado, que é o treino, possa trabalhar essa variável para voltar 100% novamente. Roger, claro, não desmerecendo o Criciúma, mas a gente sabe que o Fluminense tem outras qualidades, enfim, é um time um pouco superior. No entanto, o empate em 0-0 favorece o adversário, que pode até jogar mais retrancado. Na última fase da Copa do Brasil, o Grêmio teve dificuldades para superar... Você viu meu treino? Pois é a pergunta que eu te faço, né? O Grêmio teve dificuldades para superar o Criciúma. O que pode ser feito de diferente? E se não conseguir, está confiante para uma eventual disputa de pênaltis como na outra fase? Uma das coisas do treinamento da primeira parte foi justamente trabalhar as penalidades, né? Porque a gente entende que há essa possibilidade, o empate de 0-0 talvez não tenha sido o melhor dos resultados de empate, né? O ideal seria a gente ter feito o gol fora. Isso dá a vantagem do adversário empatar com gols e ter a vantagem. Então a gente treina a questão da penalidade, mas desejamos decidir no tempo normal. Mas vai ser um jogo duro, um jogo bastante difícil, e a gente tem a confiança de, com o estádio cheio, conseguir fazer o nosso jogo, marcando forte o Fluminense, sabendo que o Fluminense tem uma transição ofensiva rápida, que se resguarda defensivamente em um bloco médio-baixo, justamente para acumular energia, né, para contra-atacar rápido. Tem um grande finalizador na frente, tem grandes valores individuais nos lados do campo, tem a vitalidade, está se recuperando na competição no Campeonato Brasileiro, por isso é um jogo difícil. Do nosso lado, a gente tem o nosso time bem entrosado, sabedor do que faz dentro de campo, que vai estar extremamente concentrado, competitivo, será agressivo e contará com a nossa torcida ao lado, né, para a gente fazer um grande jogo, né, e aumentar a nossa chance de passar para a próxima fase. Roger, queria saber se, para você, a saída do Ronaldinho, que vem as informações do Rio de que o Ronaldinho estava sendo considerado um problema no Fluminense, estava tendo alguns atritos internos, enfim, são as informações que chegam. Considerando esse tipo de informação e considerando agora que o Ronaldinho não está mais no Fluminense, você acha que isso pode favorecer o Fluminense no sentido de que pode melhorar o ambiente deles e tornar um jogo ainda mais difícil, no sentido de que o adversário talvez esteja num ânimo melhor, num fato novo, a gente pode dizer assim? Então, eu não posso considerar isso como fato, porque eu não estava lá dentro e não sei como é que eram as relações do Ronaldo com um grupo de jogadores. Pelo que eu conheço do Ronaldo, desde muito cedo, não sei se é provável, que tenha um desgaste nesse sentido, mas de qualquer forma não é fato do jogo mais, né? O Ronaldo, se já está fora, eu me preocupo com o contexto, né, do time do Fluminense, como eu disse, com todas as características
né, de uma equipe que está brigando numa fase adiantada da competição. Então, a partir desse momento, assim como foi anteriormente, mais ainda, eu volto as atenções sempre para os aspectos táticos coletivos da equipe que a gente vai enfrentar e com as adversidades que enfrentaremos. Roger, E para mim é o mais importante. Perdão, desculpa te interrompi sem querer. Não, já estava finalizando. Como jogador, tu teve passagem e títulos por Grêmio e também por Fluminense, né? Isso torna para ti diferente o duelo, a possibilidade de passar pelo Fluminense e como é que é a tua relação com o Fluminense? Ainda guarda um sentimento também pelo clube? Sim, foram anos importantes da minha vida profissional e pessoal. No primeiro jogo, eu disse que eu tenho um pedacinho do Rio de Janeiro dentro da minha casa, que eu tenho uma carioquinha em casa, Gabriela. E tenho um carinho pelo clube, sim. Esse carinho vai permanecer para sempre. Mas nesse momento eu desejo muito ser campeão da Copa do Brasil junto com o meu grupo. E eu sei quanto é importante essa conquista para o meu time, para o meu clube. E nós vamos brigar muito por isso.